Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, no seu capítulo de número 15. E assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura dos versos de 1 a 11. Esse é o texto que serve de base para a nossa reflexão na noite de hoje, na quinta mensagem sobre discipulado. Nós estamos desenvolvendo mensagens e reflexões sobre o tema discipulado. Hoje é a quinta mensagem e o texto é um texto marcante. É um texto que faz parte de umas palavras de despedida de Jesus para com os seus discípulos. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a palavra de Deus que nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nessa quinta mensagem sobre a série Discipulado, irmãos, nós queremos falar sobre o tema do nosso título, da nossa reflexão é a vida que frutifica em Cristo Jesus. A vida que frutifica em Cristo Jesus. Vamos analisar esse texto. O contexto desse texto, irmãos, se dá num momento muito difícil da vida de Jesus. Isso faz parte de um diálogo que foi narrado por João, e somente João o faz. É um diálogo que Jesus Cristo começa com os seus discípulos lá no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Começa ali no capítulo 14 um diálogo que se estende pelos capítulos 15, 16 e conclui lá no 17. É a mais longa narrativa que um evangelista faz de um bate-papo de Jesus com os seus discípulos. Então, são alguns capítulos, 14, 15, 16 e 17. São 4 capítulos numa mesma sentada. E qual é o contexto no qual Jesus Cristo tem esse longo bate-papo, esse longo café com pão de queijo com os seus discípulos, a poucas horas antes da sua crucificação? Quando termina esse bate-papo no capítulo 17, no dia seguinte Jesus vai ser morto. Então, tente entender que é um contexto duro para Jesus. Mas observe muito bem como ele não perde tempo fazendo lamentações. Observe como Jesus não perde tempo colocando uns contra os outros,
Observe como Jesus vai suprir a sua igreja, dizendo: creiam em mim, permaneçam em mim. E por que isso? Porque Jesus sabe de tudo o que vai acontecer. Jesus Cristo sabe como a sua igreja vai ser afligida, como aqueles homens serão atacados. Aqueles homens serão abalados emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. Aqueles homens estarão destruídos. E é o que acontece na crucificação de Jesus. Todos o abandonam. Todos, ninguém queria aproximação com ele, porque cada um pensou: puxa, se fizeram isso com ele, imagina o que vai ser de nós. Então, olha, nós não queremos aproximação. Foi o que aconteceu a Pedro quando ele negou a Jesus, foi o que aconteceu a Judas quando ele o traiu, foi o que aconteceu a todos os demais quando o abandonaram. Então nós estamos diante de um texto, irmãos, em que Jesus ama a sua igreja e ele vai dizer o que é ser de fato um discípulo. Observe muito bem que aqueles homens caminharam há 3 anos com Jesus e eles viram Jesus falar coisas maravilhosas, os ensinos eram maravilhosos, e o próprio povo dizia: puxa, como é bom ouvir o sermão dele, ele prega de uma maneira diferente, ele fala e eu entendo o início, o meio e o fim, ele fala como quem tem autoridade, não é como os outros pregadores que há por aí, não é como os escribas. Esse homem, ele é diferente, ele sabe comunicar a palavra. Então eles estavam habituados a Jesus resolver todos os pepinos, todos os problemas deles. Mas agora é um novo momento. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus aplicar saliva na terra, fazer um lodo e curar cegos. Eles viram muitos milagres de Jesus. Agora, Jesus está há alguns dias mais de ser assunto aos céus, e aqueles homens precisavam aprender o que é ser discípulo, as implicações de seguir a Jesus. E Jesus, sabendo do que vai acontecer à igreja e sobretudo àqueles homens, Jesus, nesse bate-papo, particularmente nesse texto que nós estamos lendo e queremos com ele aprender na noite de hoje, ele repete várias vezes o verbo permaneçam. 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 Por isso, permanecei em mim, a vida que frutifica em Cristo Jesus. Queremos na noite de hoje, irmãos, com esse título, aprender algumas questões que nos envolvem como discípulos de Jesus Cristo. A primeira lição que nós queremos extrair desse texto, irmãos, de tantas que podemos extrair, é que Jesus deixa muito claro para os seus seguidores que Ele e somente Ele é a videira verdadeira. Ele e somente Ele é a videira verdadeira. Volte o seu olhar para o primeiro verso. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, Ele é o agricultor. Convém aqui que nós entendamos a figura que Jesus utiliza da videira. Videira, irmãos, é conhecido como pé de uva. É a parreira, chamada de videira. A videira é um símbolo do povo de Deus, de Israel, no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, ele é o povo de Deus, ele é conhecido como a videira do Senhor. Entretanto, irmãos, apesar de a Bíblia assim tratar, e Deus assim tratar, isso está no Salmo capítulo 80 e em Isaías capítulo de número 5, Israel falhou como videira de Deus, pelo seu afastamento, pelo seu distanciamento, por não querer de fato as bênçãos de Deus, não querer o Deus das bênçãos, só querer somente, tão somente as bênçãos de Deus. Agora vem Jesus e ele cumpre plenamente os propósitos de Deus. Por isso ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, o que ele está estabelecendo aqui, irmãos, é algo muito importante para aqueles discípulos e para nós também,
nos dias de hoje. Ele está falando que isso traz pelo menos duas ideias para aqueles que são seguidores de Jesus. Primeira é que há alguém que cuida da igreja. Ele diz: o meu pai é o agricultor. Então a igreja não está órfã, a igreja não está largada ao léu, nem dominada pelo caos, mas há um pai que não é distante, há um pai que não é cruel, pelo contrário, é um pai que visita, é um pai que poda, é um pai que cuida, para que haja cada vez mais frutificação. Por outro lado, além disso trazer consolo para os seguidores de Jesus, traz também a ideia de uma grande seriedade, de uma grande responsabilidade, porque está deixando uma coisa muito clara: não há vida espiritual fora de Cristo. Quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim, ele está dizendo: fora de mim não há vida. É importante nós entendermos, meus irmãos, e falarmos sobre isso, porque Jesus Cristo não está estabelecendo que o judaísmo é a videira verdadeira. Ele não está apontando que a religião ou a religiosidade ou uma igreja é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. É natural, irmãos, que nós, como membros de igreja, nós nos agregamos a uma igreja local aqui na terra. Pode ser a igreja presbiteriana ou de uma outra denominação. Entretanto, o que está claro no texto, Jesus deixa isso claríssimo, isso ficará mais claro no decorrer, no transcorrer da mensagem, é que o fato de estarmos ligados a uma igreja não significa dizer necessariamente que estejamos ligados a Cristo. Estar ligado a uma igreja é muito fácil. Estar ligado a Cristo é diferente. Quando estamos ligados a Cristo, naturalmente estamos ligados à igreja. Nós iremos cultuar ao Senhor. Isso ficará mais claro aqui. Por quê? Porque não há vida fora desse Cristo. Mas nós não podemos confundir que a religião é tudo. Por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. Os judaizantes iriam aparecer, o judaísmo iria continuar, e ele diz: não estou falando de ser religioso, não estou falando de você gostar disso, daquilo ou daquilo outro, eu estou falando: permaneçam em mim. Primeiro ponto, irmãos, é o referencial da igreja é Jesus Cristo. Nunca é homem algum, nunca pode ser, será pastor algum, nome algum, senão única e exclusivamente o nome do Senhor Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que o discípulo tem consigo um mandamento pastoral. E o mandamento de Jesus para o discípulo é: permaneça em mim. Volte-se a olhar para o verso de número 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E aqui vai uma curiosidade, algo muito interessante. A raiz do verbo permanecer, como está aqui, irmãos, traduzido para nós como permanecer, ele significa habitar, fazer morada, estar junto. Ele está apontando, irmãos, para estar com Jesus é também descansar. Também o verbo tem esse sentido de descansar no Senhor. O que ele está dizendo, irmãos, é que a vida cristã, ela não é um esforço frenético, mas é uma
esperança de permanência e descanso na união com Cristo. Então, quando ele está dizendo permanecei em mim, ele está dizendo descansem em mim, creiam em mim, confiem em mim, habitem comigo. Jesus não está dizendo façam mais coisas por mim, vamos fazer mais eventos por mim. Ele não diz absolutamente nada, ele diz permaneçam em mim. E ele vai dizer, eu permanecerei com vocês. Eu não vou abandonar vocês, eu não vou virar as costas para vocês. Então, o mandamento do discípulo é permaneça. A importância de permanecer, irmãos, é habitar. Habitar é manter comunhão constantemente. Então, existe aqui uma relação mútua, e além de mútua, essa é uma relação vital com o ramo, porque esse ramo vai ser alimentado pela videira. Ele diz, eu permanecerei em vós. Por que isso é importante? Por que o Senhor, num breve espaço de tempo, ele repete tanto a expressão permaneçam, permanecei? Por que isso é importante? Ele vai deixar isso claro no verso de número 5. Dá uma olhadinha no verso de número 5. Porque sem mim nada podeis fazer. O discípulo que não permanece em Jesus, ele não vai produzir absolutamente nada. Ele não pode permanecer. Por isso, Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. A importância dessa permanência, dessa habitação, desse habitar com Jesus, irmãos, é porque ele é a base de todas as coisas. A base do relacional com Jesus é estar com ele, é falar com ele, é viver com ele. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E a expressão nada engloba todas as coisas. Então, nossas obras, nosso trabalho, nosso culto, nada, absolutamente nada. Nosso esforço, nada. Tudo depende dessa nossa relação com o Senhor. Sem Cristo, a nossa luta contra o pecado é vã, porque ela vai se basear apenas e tão somente no nosso esforço pessoal, e a gente não tem em nós mesmos essa força capaz disso. Sem Cristo, a nossa luta contra o pecado, irmãos, ela é inútil. Nós vamos cair no legalismo ou vamos cair no desespero. Sem Cristo, irmãos, também o nosso serviço na igreja vai virar ativismo eclesiástico. Deixa eu falar rapidamente sobre ativismo eclesiástico. Ativismo eclesiástico, irmãos, é a igreja pegar, ou a liderança da igreja, seja ela qual for, e começar a pegar a agenda do ano e encher a igreja de trabalho. Todo dia, todo final de semana, um monte de trabalho. A família não tem tempo para si, o marido não tem tempo para a esposa, o casal não tem tempo para os filhos não têm tempo para o pai, mas é o fazer por fazer, porque a gente tem que fazer, mas não tem nada a ver com Cristo. A vida não reflete uma vida com Cristo. O que eu sempre digo, irmãos, não porque eu diga, mas é porque é algo que é lógico. Se não existe, irmãos, culto na vida, não haverá vida no culto. Por que isso? Porque não haverá relação com Deus, não haverá comunhão com Deus. Eu vou terceirizar tudo para a igreja vai produzir um monte de consumidores de culto. A igreja vai produzir um monte de consumidores de cânticos, de peças teatrais, enfim, deixa eu ir naquele lugar para ver o que vai acontecer hoje, o que vai rolar hoje. É como se nós estivéssemos num restaurante, ou num self-service. Vamos lá, dá uma olhadinha, não gostei, vamos para outro canto, vamos, aqui não está legal. Ou eu pego o menu, eu acho que é assim que fala, e eu vou escolhendo ali o que eu quero. Eu vou em busca do que me agrada. Por quê? Porque eu não tenho comunhão nenhuma com Deus. Eu quero um lugar que me satisfaça. Não quero envolvimento com nada, eu quero tudo pronto.
Eu quero um coral legal, eu quero uma banda legal, eu quero tudo legal, eu quero chegar e estar pronto. E muitas igrejas estão caminhando para isso, elas produzem o culto exatamente para isso. Sabe o que Jesus Cristo disse, irmãos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos. O que a igreja tem que fazer, irmãos, é levar pessoas aos pés da cruz. Esse é o papel da igreja. Mas as igrejas têm oferecido o quê? Entretenimento. É um pastor que conta uma piada atrás da outra. Eu gosto daquele camarada. Nossa, como eu me divirto com ele. São os animadores de auditório. O culto lá é muito legal. Ai, como eu me sinto bem. Igreja não é para a gente se sentir bem. Isso chama-se cinema. Isso chama-se salário bom. Isso chama-se qualquer coisa menos igreja. Mas é isso que tem se transformado. E nós estamos diante de um texto em que Jesus Cristo está dizendo: façam discípulos, permaneçam em mim. Uma terceira lição que a gente aprende nesse texto, irmãos, enfim, se Jesus fala tanto de permaneça em mim e eu permanecerei em vós, a grande pergunta é: reverendo, como então que a gente permanece em Cristo? Esse é o terceiro ponto. Como nós identificamos que caminho nós devemos seguir, o que nós devemos fazer para que nós cumpramos o permaneça em mim? Bom, é o próprio Senhor Jesus Cristo quem nos aponta o caminho. Veja lá os versos 3 e depois o verso 7. O verso 3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora dá uma olhadinha no verso de número 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O primeiro ponto que Jesus está dizendo claramente, irmão, sobre como permanecer no Senhor Jesus, é quando nós obedecemos a sua palavra. A palavra do Senhor é a palavra de Deus, não é algo novo. Jesus, irmãos, ele não veio estabelecer nenhuma novidade. As igrejas gostam de novidades, pessoas gostam de novidade, mas Jesus, ele não veio estabelecer nada novo, ele veio estabelecer a verdade do Pai. E ele diz: obedeçam. A palavra lava, vós já estáis limpos pelas palavras que ele vos disse. Tudo aquilo que eu tenho falado. Irmãos, existem muitas igrejas em que a palavra de Cristo não tem vez. Eu desafio os irmãos a procurarem isso. Eu já pesquisei muito, já falei isso várias vezes para os irmãos, como eu admiro uma pessoa que fica 45 minutos e não fala do Evangelho, não fala de Jesus. Mas você está falando o que então dentro de uma igreja? Se a igreja é a casa de Deus, é a casa do Pai, como que o Evangelho ali não tem lugar? Não tem mesmo. Então as palavras de Cristo, o Evangelho de Cristo, irmãos, são apenas meros detalhes que não agradam. E isso é Bíblia. A própria palavra de Deus nos diz que nos últimos dias eles se recusarão a ouvir a sã doutrina, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa expressão significa algo que irrita, o Evangelho irrita. Então, como que nós permanecemos em Cristo? Ouvindo coachings, conselhos que nos fazem bem? Não, Jesus Cristo diz: ouvir a minha palavra. Depois, no verso de número 7, na parte final, ele vai dizer o segundo caminho, não apenas a palavra, mas uma oração que está em concordância com a vontade de Deus. Final do verso 7, pedireis o que quiserdes, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós.
pedireis o que quiseres. Observe muito bem como a oração não é um pirilim-pim-pim, um abracadabra, não é você fazer um lustre numa lamparina e sair um verso dizendo que você tem direito a 3 pedidos. Não, o nome disso é conto. Isso não é evangelho, é uma relação com Deus. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos tempo para meditar, nós aprendemos a orar à vontade de Deus. Por isso ele diz: permaneça em mim. Você vai conhecer a vontade de Deus. E ele ainda vai falar sobre um outro caminho, não apenas a palavra, não apenas a oração, mas a obediência e o amor. Observe os versos 9 e 10. Os versos 9 e 10 ele diz: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Observe como a vida do discípulo, ela não é dissociada, não é divorciada, não é separada do amor a Deus Pai, nem do amor à palavra de Deus. O discípulo ama a palavra. O discípulo ama as coisas de Deus, ele busca as coisas de Deus. Vamos muito rapidamente aqui falar sobre amor. Quando nós amamos uma pessoa, nós não nos declaramos a ela? É claro que nós nos declaramos. Quando nós amamos uma pessoa, nós não queremos estar próximos a ela? É claro que queremos estar próximos a ela. Quando nós amamos, nós estamos interessados em saber o que o outro fala, a mensagem que ele nos mandou. E como então nós revelamos o nosso amor para com Deus Pai? Estando próximos a Ele, querendo estar próximos a Ele, lendo aquilo que Ele nos deixou, ouvindo aquilo que Ele está nos falando. São 3 caminhos, irmãos, que Ele está nos apontando sobre como um discípulo permanece em Cristo. Não há permanência para quem rejeita a palavra. Não há permanência, irmãos, para quem não ora e quem não busca crescer em orar. Não há, meus irmãos, permanência para aqueles que não amam a Deus. Não há. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é o último tópico da noite de hoje. Reverendo, quando nós permanecemos, ele está dizendo: permanecei em mim, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Qual é o resultado disso, dessa permanência no Senhor? Nós, como discípulos de Cristo, o que ocorre? Quais as consequências disso? Irmãos, quando nós permanecemos no Senhor e a palavra dele permanece em nós, o resultado é glorioso, muitos frutos e alegria completa. O resultado é glorioso, muito fruto e alegria completa. Volte o seu olhar para os versos inicialmente 5 e 6 e depois o verso 11. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Agora o verso 11: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Observe muito bem como a igreja de Cristo, irmãos, quando permanece em Deus, quando permanece em comunhão com a palavra, quando ama a palavra do Senhor e sobretudo o Senhor da palavra, é uma igreja que vai frutificar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, o discípulo vai frutificar. E alguém poderá pensar: reverendo, que tipo de fruto é esse? Que tipos de frutos? Irmãos, os mais variados. Não há apenas um tipo, mas vários tipos. Primeiro aqui,
é um caráter transformado. Quem permanece em Cristo tem um caráter de Cristo. Isso é um fruto. E qual é a grande bênção disso? É que onde você estiver, na sua empresa, no seu local de trabalho, dirigindo o seu veículo, junto com os seus familiares, você vai testificar e você vai resplandecer o caráter de Cristo. Na escola dominical nós falamos um pouquinho sobre isso. Quando os irmãos falaram, quando eu sou chamado eu vou, quando eu sou chamado eu não vou a uma festa. São várias as oportunidades que temos de testemunhar, e a palavra de Deus nos diz: não desperdeceis as oportunidades. Caráter de Cristo, que vai levar alegria, paz, amor, paciência, o fruto do Espírito Santo daquele que permanece em Cristo Jesus. Um segundo, irmãos, é um fruto de sermos sal e luz, como o Gilberto acabou de comentar alguns minutos atrás. É nós não nos esquecermos de quem somos. Nós não somos aquilo que o mundo quer que sejamos, ou fabricar em nós, ou nos diminuir. Nós já temos uma identidade. Quando Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo, Ele está já nos identificando em quem somos nós, quem é a igreja. E Ele diz: não se pode esconder uma cidade que foi edificada e construída no alto da montanha. Não dá, ela está em destaque, ela é visível, de longe se vê. Então, quando Jesus está estabelecendo essa identidade, Ele diz: não se esqueça de quem você é. Por isso Ele diz: permaneça em mim. Permaneça. Os dias futuros serão dias duros, difíceis, vão querer entristecer vocês, vão querer perseguir vocês, mas permaneçam em mim. Um outro fruto, irmãos, além do fruto do caráter, o fruto de bom serviço, mas o fruto da evangelização também é isso. É nós levarmos, irmãos, aquilo que nos transformou para outras pessoas a quem amamos, para que também sejam transformadas. Se nós temos o melhor Pai, o melhor Deus, a melhor carta, a melhor palavra, é natural que nós queiramos que aqueles a quem amamos também tomem conhecimento daquilo que nós temos. E isso começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Jesus Cristo, irmãos, quando ele estava no momento lá em Gadara, quando tinha um homem possuído por uma legião de demônios que ninguém conseguia detê-lo, e o Senhor então tirou daquele homem uma legião de demônios, e aquela legião de demônios foi para uma vara de porcos, uma manada de porcos, e aquela manada se precipitou no mar. Aquele homem ficou limpo, ficou são, e as pessoas passaram a ter medo dele porque ele dava golpe. Olha que interessante. E aí os donos da cidade, aquela região era uma região que era movimentada, a base da economia daquela região era a criação de porcos, e eles tiveram ali um grande prejuízo em dinheiro de hoje, irmãos. Aquele rebanho que se precipitou no mar ultrapassa o valor de R$1 milhão em dinheiro de hoje. Então era um prejuízo muito grande. Os donos dos porcos chegaram para Jesus e falaram: pode ir embora daqui, pode ir embora. Jesus não discute. Jesus vai a caminho do cais do porto, e quando ele vai entrar naquele barquinho, aquele homem que era o endemoniado, que agora está são, salvo, em perfeito juízo, ele quer ser um discípulo de Jesus, ele quer ser um seguidor de Jesus. E ele fala assim: Senhor, deixa eu ir contigo? E Jesus fala assim: não, filho, você não vai. Isso é intrigante, mas como não vai? Jesus fala para ele assim: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia tudo que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. E Jesus vai.
atravessa o mar da Galileia e a vida segue. E o texto nos diz que aquele homem voltou para sua casa. E ele tornou-se o maior missionário, não apenas na sua casa, mas numa região de 10 cidades, Decápolis. Isso nos leva a crer, irmãos, que Jesus não chama ninguém para ser mais um. Você não é mais um. Mas a nossa missão começa em casa, orando com os filhos e pelos filhos, orando com os pais e pelos pais, orando com a esposa e pela esposa, orando pelo marido e com o marido, pelos sobrinhos, pelos netos, é em casa. Tudo começa em casa. Permanecer em Cristo, irmãos, não é um fardo. Permanecer em Cristo, irmãos, não é um peso, é alegria. Permanecer em Cristo, irmãos, é a alegria do ramo, que sempre vai estar verdinho e frutificando, porque ele está junto da videira verdadeira. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje. Irmãos, Jesus não nos deixou órfãos. Ele não abandonou a igreja. Aqueles dias seriam dias difíceis. Jesus estava a poucas horas da sua crucificação. Ele sabe o impacto que aqueles acontecimentos teriam na vida da igreja. Ele não diz assim, olha, pense em positivo. Ele não diz, olha, estamos juntos. Ele diz, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Não estão sozinhos, diz o Senhor. Jesus, irmãos, ele nos convida a uma vida de união íntima com Ele. A igreja não está lutando só. A igreja não vai lutar só. A igreja não pode tentar produzir fruto com o seu próprio esforço, com os seus programas, com as suas ideologias. Nada disso vai funcionar para a glória de Deus. Vai funcionar para outras coisas, mas para a glória de Deus não vai. Se não permanecerdes em mim. Irmãos, é hora, é momento de nós nos autoexaminarmos. É um momento propício para que nós nos examinemos e respondamos a nós mesmos. Eu estou permanecendo em Jesus? Ou eu apenas estou permanecendo no sistema, numa ideologia, num programa, numa placa denominacional? Eu estou em Cristo. O lugar onde eu estou cultuando ao Senhor é Cristo mesmo quem está sendo pregado? É a palavra mesma que está sendo anunciada? Eu vejo Cristo, eu ouço de Cristo ali. Ou tem programas que me agradam? Se ainda, irmãos, a nossa resposta é não, é hora de voltar para Cristo. É hora de permanecer em Cristo. É hora de assumir um compromisso com Cristo, porque é a seiva dessa videira que vai nos fortalecer nas outras. Programa de igreja não vai. Não vai. É hora de voltar. Aqueles que ainda podem dizer, reverendo, eu não sei o que é isso. Hoje é dia de crer em Cristo. Hoje é dia de dizer, eu quero estar junto de Cristo. Que eu não sei o que é isso.
Eu entendo de igreja, eu entendo de programas, eu entendo disso, mas eu não entendo de comunhão com Cristo. O convite do Senhor é permanecer em mim, diz o Senhor. Porque somente em Cristo, irmãos, há perdão, vida eterna e seiva para enfrentar as dificuldades. Que esse Pai amoroso, esse agricultor maravilhoso, nos pode, na noite de hoje, nas áreas em que precisamos de poda, porque todos precisamos. Nem todos somos tão bons. Não, é claro que não somos. Precisamos ser transformados por esse Pai. Devemos, irmãos, observar essas podas do Pai como ato de amor. Ele diz: limpa para que produza ainda mais. A poda é porque Ele ama. A poda é porque Ele está vendo que tem futuro. A poda é para permanecer na videira verdadeira. Que Deus nos abençoe, irmãos, grande, rica e poderosamente. Que essa palavra dele nos incomode e que hoje haja salvação nesta casa. Em nome de Jesus. Amém.